Olá, alunos! Dando sequência ao nosso curso, vamos apresentar a aula referente à unidade 2, seção 1, vista nos planos ortogonais. Essa aula refere-se ao conteúdo a ser trabalhado no dia utilizado em 23 de março. A maioria das fontes das figuras utilizadas fazem parte do livro do nosso curso, postado na página do KLS. Relembrando apenas para que possamos dar sequência, nós estamos trabalhando num sistema de projeção ortogonal que é formado e idealizado com dois planos, um horizontal e um vertical, né, que divide o espaço em 4 diedros contados a partir do diedro contados a partir do lado direito do plano vertical e superior ao plano horizontal, no sentido anti-horário. Então, nós temos primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro. Para a boa representação de uma projeção ortogonal, nós vamos trabalhar com apenas um diedro. No Brasil, a norma 10.067 estabelece que o diedro padrão para as representações ortogonais refere-se ao primeiro diedro. Mas também pode ser utilizado o terceiro diedro, que é utilizado em países de língua de origem anglo-saxônica, como os Estados Unidos. A projeção ortogonal ela se baseia no sistema mongiano, que nós analisamos nas aulas anteriores. Entretanto, do sistema mongiano nem se permite representar de forma clara o objeto tridimensional, como nós analisamos na aula passada, a manutenção da verdadeira grandeza em superfícies não paralelas a esses planos. A título de exemplificação, vamos utilizar como figura base nas nossas discussões o desenho dessa cadeira aqui, ó, está no nosso livro KLS e sobre o qual todo o trabalho lá é desenvolvido. Vamos inicialmente imaginar essa cadeira no primeiro diedro, como determina a norma 10.067. Nós vamos fazer a projeção desta cadeira para obter a épora, e aí nós observamos que no plano vertical nós obtemos esta projeção, que é o que nós vemos na face frontal. E no plano horizontal, nós temos esta projeção, que refere-se à vista superior desse objeto dentro do primeiro diedro. Agora, nós podemos visualizar o espaço como sendo um cubo. E considerando o espaço como um cubo e a nossa cadeira postada, colocada dentro desse cubo, nós podemos enxergar não apenas as duas faces básicas do sistema mongiano, que é do plano horizontal, ou melhor, do plano vertical e do plano horizontal. Nós temos também, por exemplo, o plano lateral esquerdo, temos à frente aqui um plano frontal, também vertical, um plano lateral direito e o plano superior. É claro que o nosso cubo pode não estar no primeiro diedro, pode estar no terceiro diedro, como nós estamos observando nesta imagem aqui. Aí o que se observa é que o plano vertical ele é anterior ao objeto posicionado e o plano horizontal está acima do objeto posicionado. Isso vai ter consequências diretas na forma de visualização do objeto. Voltando ao cubo no primeiro diedro, vamos aprofundar um pouco a nossa análise. E seguindo os princípios da projeção ortogonal, nós podemos visualizar 6 faces diferentes deste objeto, Temos 6 vistas diferentes desta cadeira, que no nosso cubo teria esta configuração. Ele tem uma
vista superior projetada na parte do plano horizontal do nosso cubo, a vista frontal projetada no plano posterior, no plano horizontal do nosso cubo, a vista inferior, que seria olhando o objeto de baixo para cima, postado no plano superior, a vista lateral esquerda postada no plano lateral esquerdo, uma vista lateral direita observada no plano lateral direito e uma vista posterior que seria observada a partir do plano frontal aqui do nosso diedro, do nosso cubo. Planificando, ou seja, abrindo as faces desse cubo, nós conseguimos visualizar melhor as 6 projeções. A projeção no plano superior está indicada nesta posição, a frontal, a lateral esquerda, que, em síntese, serão as 3 faces principais que nós vamos considerar, num primeiro momento, na projeção ortogonal ou na planificação dos objetos na geometria. Vamos aprimorar um pouco mais esta visão. Vamos tomar como referência agora um prisma que tem uma das faces rebaixadas e cuja a projeção desse prisma no primeiro diedro seria esta daqui. Nós temos esta face frontal, projetando esta face nas 6 faces, projetando este prisma nas 6 faces do nosso poliedro, a planificação que se dá é esta daqui. De acordo com a norma 10.067, nós vamos sempre posicionar contra o plano 1, o plano frontal, a vista frontal. No plano 2, a vista superior ou a planta. No plano 3, a vista lateral esquerda. No plano 4, a vista lateral direita. No plano 5, o plano inferior. E no plano 6, a vista lateral, a vista posterior. O mesmo prisma posicionado no terceiro diedro teria esta visualização, essa planificação aqui. Nós observamos uma mudança em relação à figura, à planificação anterior, uma vez que o nosso objeto agora está num diedro diferente do diedro analisado anteriormente. Neste caso, ainda de acordo com a norma 10.067, a primeira vista, a vista frontal, continua a mesma, né? A vista superior também continua a mesma. A vista inferior é o plano 4, é o plano 3. No plano 4, nós temos a vista lateral direita. No plano 5, a vista lateral esquerda. E o plano 6, a vista posterior. Então, embora o objeto seja o mesmo e as formas de chegar a esse objeto não variem muito, mas varia a forma com que nós estamos observando este objeto. Vamos comparar as duas vistas aqui. Indicamos, através do nosso retângulo tracejado, no primeiro diedro, as 3 vistas que nós vamos considerar como padrão. Então, no plano 1, a vista frontal, a vista de frente. No plano 2, a vista superior. No plano 3, a vista lateral. A mesma coisa ocorre no terceiro diedro. Essa imagem aqui compara os dois objetos, os dois diedros. Temos ainda o plano frontal, a vista superior e a vista lateral. Isto porque nós estamos enxergando o objeto de uma outra perspectiva. E falando em enxergar o objeto nas diversas perspectivas, vamos então ver como que é essa visualização. Então, visualizando os objetos de representação no primeiro diedro. Aí nós sabemos que existem 6 faces, mas em princípio
3 delas é que vão ser as nossas faces padrão para que possamos fazer a projeção ou a planificação do objeto que desejamos. Olhando de frente, eu vejo a imagem que se projeta no plano vertical, que vai ser o que nós vamos chamar de vista de frente. Olhando de cima, eu enxergo o que se projeta no plano horizontal, que nós vamos chamar de vista superior. E olhando da nossa perspectiva, eu vejo a imagem que se projeta no plano lateral esquerdo, que nós chamamos de vista lateral esquerda. A planificação do nosso prisma, da nossa cadeira, no primeiro diédro, então, fica desta maneira. Olhando a nossa cadeira de frente, a imagem que nós temos é esta daqui. Olhando o nosso objeto de cima, a imagem que nós temos é essa daqui. Eu vejo o encosto da cadeira, a margem do encosto da cadeira e o assento. E olhando na perspectiva que nós estamos, eu vejo como imagem o perfil da cadeira. E no terceiro diedro? Bom, no terceiro diedro, as formas de observar seriam basicamente as mesmas. Aí eu observo que, olhando de cima, a imagem vai estar em cima do plano horizontal. Olhando de frente, a imagem vai estar no plano vertical. E olhando na nossa perspectiva, a imagem vai se projetar no plano lateral esquerdo, só que à frente do objeto que está sendo considerado. Comparando as duas imagens, a gente percebe as distinções entre elas. O perfil na visão lateral esquerda é a mesma, só que aqui nós estamos observando num plano atrás da cadeira, aqui num plano à frente da cadeira. Como vimos, a norma 10.067 permite que eu planifique os objetos, tanto no primeiro quanto no terceiro diedro. Então eu vou ter que indicar em qual destes diedros a planificação foi feita. Por norma, então, esta é a planificação, esta é a figura que vai indicar que nós fizemos a planificação no primeiro diedro. E esta a planificação no terceiro diedro. Nós estamos observando aqui a face lateral esquerda no primeiro diedro. Nós observamos de perspectiva, enxergamos ele no plano atrás do objeto, enquanto que no terceiro diedro enxergamos a perspectiva à frente, no plano à frente do objeto. Vamos então agora analisar as técnicas para que nós possamos fazer a planificação das três faces. Vamos, antes de verificar essas técnicas, dar uma observada em como ficou a planificação no primeiro diedro da nossa cadeira. Nós observamos que a face frontal ficou na posição superior direita, a face superior na posição inferior à direita e a face lateral esquerda na posição superior esquerda. Então, inicialmente, vamos dividir a nossa folha em 4 partes iguais, considerando a face frontal na parte superior direita, a face lateral esquerda na superior à esquerda e a face superior na lateral direita na parte inferior. Nós marcamos aqui linhas pontilhadas, mas são apenas linhas de referência para que a gente possa distribuir o espaço. De forma equivalente, se nós fôssemos trabalhar, nós vamos focar no primeiro, mas se fôssemos trabalhar no terceiro diedro, a distribuição seria um pouco diferente apenas, mas a face
a vista superior ficaria na inferior esquerda, a face frontal inferior à direita, à esquerda, e a face lateral esquerda na parte superior. Manteria a posição na projeção em relação ao primeiro diedro. Vamos analisar a nossa cadeira aqui. Como que nós projetaríamos as projeções ortogonais na planificação da cadeira no primeiro diedro? Observe que na prática nós estamos traçando as époras em relação ao objeto representado. Uma consideração importante: nós devemos posicionar de forma a observar o objeto com a face frontal sempre aquela que traz mais informações sobre o objeto. Isso evita que nós tenhamos muitas linhas tracejadas, linhas desnecessárias. Posicionando então o nosso objeto com a face frontal, a que tem maior detalhe, nós vamos traçar utilizando régua e esquadro as linhas guias, como por exemplo na face frontal, puxando para a visão superior as laterais da nossa cadeira. Na face lateral esquerda, a parte superior, a linha superior, as linhas que definem o assento e a parte inferior da cadeira. Essas linhas devem ser traçadas de forma mais suave possível. Elas não farão parte da construção final. Então nós devemos então apagá-las. E quanto mais suave, mais leve, melhor vai ser para que nós consigamos apagar a figura. Bom, feito esta primeira observação, vamos então agora passar a traçar a lateral esquerda, o perfil da cadeira. Para traçar a vista lateral, nós devemos centralizar a nossa imagem de forma a distribuir igualmente o espaço entre as laterais da projeção. Feito isso, nós vamos traçar então o perfil da cadeira e os detalhes referentes ao assento e às pernas dessa cadeira. A partir do momento que eu fiz esta projeção, nós vamos agora puxar as distâncias para obter aqui a visão superior da cadeira. Para isso, usando o compasso, nós vamos no centro daqui das linhas do sistema de projeção, no canto aqui, traçamos esta distância e também esta distância. Claro que eu posso medir a mesma distância que eu utilizei entre a divisão imaginária das três vistas até o perfil da cadeira e utilizar isso como referência para traçar a nossa imagem na vista superior. Feito esse detalhamento, nós vamos completar a vista superior com os detalhes do encosto da cadeira, tracejado aqui os pés da cadeira, e dessa forma então nós temos a planificação do nosso objeto. Terminado o detalhamento das nossas projeções, da planificação, nós vamos apagar as linhas guias, as linhas que foram utilizadas como referências para obter essa planificação, de forma a obter a planificação final, que é o nosso objetivo. Esperamos que com essa breve explanação sobre as técnicas de planificação, nós consigamos agora aplicar isto na resolução desta atividade prática aqui. O objetivo é planificar no primeiro diedro, que é o diedro normatizado pela norma 10.067, esta cadeira, esta mesa, que é a mesma mesa que está lá no livro do KLS. Eu cotei aqui as medidas para que a gente possa ter uma planificação padrão, todos consigam fazer a mesma planificação.
Essa planificação deverá posteriormente ser entregue. Ainda não sabemos como isso será feito. Provavelmente estará postado na próxima segunda-feira, junto com este material no período da manhã. Obrigado e boa prática.